Boa tarde, presidente Marcelo Lanzarin, boa tarde aos meus colegas vereadores, boa tarde, inclusive, à comunidade que nos acompanha. Vereador Marcelo, eu tenho uma postura de muita transparência com a comunidade da nossa cidade. Sei que alguns, talvez, que vão estar acompanhando, vão até sentir alguma modificação, até algumas pessoas da imprensa fazendo algumas piadinhas, enfim, mas eu quero deixar bem claro, eu tenho, desde muito cedo, muito jovem, questão com ansiedade, e eu acabei desenvolvendo uma questão de bruxismo muito forte. Aliás, é um assunto de política pública, vereador Alexandre Matias, que está sendo discutido em outras cidades do Brasil, que é o ato, para aqueles que não sabem o que é, à noite, de forma involuntária, você acaba rangendo os dentes pela força da pressão, da ansiedade que você acaba tendo. E hoje tem os avanços de medicina, os avanços de odontologia, mas há muitos tempos não tinham, e eu acabei fazendo essa descoberta um pouco tarde. Inclusive, da força de ansiedade, eu tive vários problemas em relação a isso. O meu caso foi um caso bem severo, um caso drástico, que precisou apenas, inclusive, não era mais uma questão apenas de estética, era uma questão até de saúde. E aí eu, há 6 meses, venho fazendo em relação a isso, tentando tratar também o problema raiz, que é a ansiedade. Eu sempre fui extremamente ansioso, meus colegas sabem como eu sou ligado na tomada, e como levo a sério, sobretudo, a questão também da vida pública. Então, tenho feito isso. Então, até aqueles que estão estranhando, alguns fazendo alguma questão de piadinha, só quero deixar claro que muitas pessoas passam por conta dessa dificuldade, desse problema. Várias pessoas que ontem, inclusive, quando abordei isso em rede social, me procuraram para fazer relato. Então, é um assunto sério e que mostra aí algumas necessidades da gente modificar. A gente vive numa pressão muito grande. Eu queria, dito isso, colocar um pouco de alguns trabalhos aí que foram desenvolvidos. Primeiro, a gente tem algumas fotos ali em relação à Semana Acadêmica da Engenharia, na UFSC. Eu tive presente também, me convidaram para fazer uma conversa em relação aos acadêmicos lá, também uma ponte, também deixei essa casa aqui aberta no sentido de ampliar essa comunicação. Muitas vezes as instituições de ensino estão um pouco distantes aqui da nossa realidade, e fiz esse convite, inclusive, para eles poderem vir aqui, os diretórios acadêmicos, a instituição como um todo, explicar, vereador Almir, vários projetos que são desenvolvidos, pesquisas. Às vezes eles são alvo também de discussão nacional, de coisas que são deturpadas aqui, que são colocadas não da forma que exatamente são. Então deixei essa questão um pouco aberta. Eu sei que ontem teve um encontro dos vereadores, a princípio para discutir a questão da mobilidade urbana. Alguns colegas já colocaram que parece que não foi muito satisfatório, não tiveram tantos avanços. Vereador Alexandre Caminha, eu aqui vim fazendo desde o início do mandato diversas indicações relacionadas a essa questão, a questão sobretudo da questão das ciclovias, conversado com diversos grupos. E deixar uma coisa muito clara, ninguém é dono e é proprietário de uma temática, não. Então, há uma associação, mas há vários grupos paralelos que fazem as discussões. E, às vezes, vereador Alexandre Caminha, muitas vezes as posturas de pessoas radicais na frente de algumas associações, de alguns grupos, acabam mais complicando, aliás, acabam estagnando as possibilidades de conquistas do que ajudando. Então, às vezes, por incrível que pareça, o problema de alguns movimentos aí é pela postura radical das pessoas que estão à frente dos movimentos, que criam tanto ódio, que criam tanta aversão, que agem de uma forma grosseira em relação às questões, que acabam travando os avanços possíveis de uma causa que em si tem muita legitimidade. Então, deixar isso muito claro, que tão importante quanto o conteúdo é a forma como você acaba desenvolvendo as questões e os assuntos. E venho dialogando. E estou sempre aberto a dialogar. Inclusive, quando fui candidato a vereador, eu assinei um documento me colocando disponível. E eu nunca neguei ninguém que quisesse vir no meu gabinete e conversar sobre esse tema ou qualquer outro tipo de tema. Então, até algumas coisas que saem aí, vereador Almir Vieira, como se essa casa não quisesse conversar, dialogar, só quero deixar claro que é mentira. Da minha parte é mentira, e quem falar isso, incluindo o meu nome, vai ter que responder judicialmente, porque eu sempre estive aberto ao diálogo e sempre estou aberto ao diálogo. E agora deixo isso muito claro. Não é apenas um grupo, uma instituição que representa determinada temática. A gente tem a liberdade e a possibilidade de conversar e dialogar com diversas pessoas de vários coletivos e de vários grupos. Isso faz parte do nosso papel no dia a dia e continuarei tomando esse tipo de postura e esse tipo de ação. E lembrando que essas posturas radicais, o radicalismo, seja do que for, de esquerda, de direita, o radicalismo
ele é um problema que dificulta aqui a construção dos assuntos públicos, porque o crescimento das questões na política envolve um diálogo. A gente só consegue avançar, gente, quando a gente conversa, quando a gente consegue ganhar movimento e adesão de pessoas que nem sempre pensam como nós, pessoas que às vezes não conhecem a realidade, a legitimidade, a importância daquilo que está sendo batalhado e brigado. Então, agir dessa forma, eu não estive presente, né, estive até em função dessa questão que expus há pouco, tratamento, mas vários colegas que se sentiram atacados, e fica a minha solidariedade e lamento, sobretudo, essa postura, porque é uma postura que mais fecha portas do que abre portas. Tive há pouco, falando em abertura de portas, recebendo a Lana, presidente da ESEC, eleita final de semana, de uma instituição que faz um trabalho muito bacana, são cerca de 25 jovens aqui na cidade, envolvidos, sobretudo, na questão aí comunitária, na questão global, do voluntariado. Temos alguma foto dessa visita que recebemos e também fizemos alguns encaminhamentos de algumas políticas públicas que são possíveis, alguma conexão com a Secretaria de Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, faz parte aqui do nosso trabalho, tentar encontrar as soluções, tentar encontrar os caminhos para a resolução dos problemas que são apresentados e que nos chegam nos nossos gabinetes. Também destacar a felicidade de ver essa casa hoje, aqui no início, né, repleta, que não é aquilo que a gente normalmente acaba evidenciando, e destacar que nós temos no dia 21 agora, tanto o dia da árvore, como o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência. E dizer que eu vou tentar trazer esse tema aqui nas próximas discussões, mas muitas vezes se discute, se fala, vamos cortar gastos, mas não se pensa nos efeitos. Em 2017, quando a gente fez, e estávamos presentes no mês aqui da inclusão, Setembro Branco, tinha toda uma programação no mês de setembro. Agora, infelizmente, está enxuta. E aí, por quê? Porque estão sobrecarregando o secretário com outras pautas, diminuindo a equipe. E aí a gente tem que fazer uma discussão. Por quê? Investir em inclusão, investir em sustentabilidade, investir nessas áreas, isso é gasto ou isso é investimento? Eu acho que a gente tem que fazer essa discussão aqui de uma forma qualificada, mas eu deixo isso para os próximos discursos. Obrigado.